Olá, bem-vindo ao programa Aconselhai-vos da Igreja Presbiteriana da Lapa. Esse é o nosso quarto vídeo, nós estamos encerrando uma série sobre mudança bíblica. E hoje, nesse último vídeo, nós vamos falar alguns passos de como fazer essa mudança. Como que a gente deixa para trás as coisas que precisam ser deixadas para trás e como que a gente adquire novos hábitos, adquire novos pensamentos, novas ações, agora todas controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Então você já deve ter percebido que todos nós precisamos mudar. Nós não podemos acreditar no que o mundo muitas vezes nos diz, que esse é o nosso jeito, essa é a nossa personalidade e os outros que se virem para aprender a conviver com a gente. Não é assim que nós vivemos. Nós olhamos para as Escrituras e vemos se a maneira que nós somos, a maneira que nós vivemos, que nós agimos, se está de acordo com Jesus Cristo, se está de acordo com a vontade de Deus. Esse processo de mudança, todo crente deve passar por ele. Esse processo de mudança também a gente pode chamar da santificação. A santificação progressiva. Uma vez que nós fomos salvos, regenerados, justificados, nós agora passamos por um processo. Nós deixamos velhos hábitos, velhos pensamentos, ações para trás e adquirimos novos. E como que a gente faz isso? Dependendo da graça de Deus. Esse processo de santificação começa em Deus e é Ele quem nos dá a capacidade, através do Espírito Santo, de mudar. O Espírito Santo, então, ele nos auxilia nessa mudança. Ele guia a nossa mente para entender as Escrituras. E ele muda o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, para que nós, então, mudemos os nossos pensamentos, que eles sejam cheios da palavra de Deus. Mas alguns passos práticos nós vamos comentar hoje sobre a mudança. Então, eu vou ver com vocês hoje 3 coisas importantes na mudança conforme a Bíblia nos ensina. A primeira delas é a oração. Não adianta você tentar mudar por suas próprias forças, vamos dizer assim, racionalmente, só pensando. Quem deve te mudar a partir do coração é o Espírito Santo. E nisso a gente já tem uma promessa valiosíssima de Jesus no capítulo 14 de João, que ele fala que ele vai nos enviar aquele que vai nos auxiliar, o Consolador, aquele que nos guia pela verdade, aquele que regenera e muda o nosso coração. E a graça que a gente recebe vem de Deus também para essa mudança. Então, nós não conseguiremos nenhuma mudança firme, sustentável, sem oração. Para começarmos um processo de mudança, nós precisamos orar a Deus, pedindo que Ele mesmo mude o nosso coração, que Ele incline os nossos corações para o Espírito, para os caminhos do Espírito e não para os caminhos do pecado. A segunda coisa importante para a mudança bíblica é o conhecimento das Escrituras. A gente já falou sobre isso, que é nas Escrituras que a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que eu devo mudar na minha vida. E vários textos aqui nós podemos citar, mas eu quero falar de 3 deles com vocês. E os 3 são de autoria do apóstolo Paulo. Em 2 são os mais conhecidos, talvez. Paulo cita listas de coisas que nós devemos deixar para trás e coisas que nós devemos fazer. Esses 2 textos são Gálatas 5, 16 a 26 e Efésios 4, 17 até o capítulo 5, versículo 2. Então, por exemplo, em Gálatas, Paulo vai falar
que nós devemos andar no Espírito e que nós devemos deixar algumas coisas para trás, como impureza, lascívia, inimizade, ciúmes, ira, e devemos colocar outras coisas no lugar que compõem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e por aí vai. Então, nesses dois textos, nós temos já vários exemplos de coisas que nós devemos deixar para trás e coisas que nós devemos começar a exercitar. E aqui é um exercício mesmo. Estude esses dois textos, revise essas listas, aplique essas listas na sua vida. Eu estou sendo irado. A Bíblia me ensina que eu devo deixar a ira, eu não posso ser irado, ter ciúmes, me envolver com idolatria, com impureza, com prostituição. Eu devo substituir essas coisas. Então aplique essas duas listas a você, a sua vida, as suas ações. Peça ao Espírito Santo que te ilumine nesse exercício de autoconfrontação, de olhar para o seu coração, para a sua vida e perceber o que precisa ser mudado. O terceiro texto está no capítulo 13 de Romanos. Capítulo 13, a partir do versículo 11, eu vou ler aqui com vocês. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo aqui está nos exortando a procurar essa mudança, a agir de forma intencional. Por quê? Porque o dia está chegando, porque Jesus Cristo vai voltar. E como nós estaremos preparados para isso? Como nós nos apresentaremos diante de Deus? Então, esse é o segundo passo da mudança que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, a oração. Segundo, conhecimento das Escrituras. Leia esses dois textos que eu já citei, Efésios 4:17 e Gálatas 5:16. Faça as listas, compare com a sua vida, confronte o seu coração e peça ao Espírito que te ajude nessa mudança. Então, a terceira coisa que eu quero ver com vocês é a vida relacional na igreja. Então, nós já começamos a orar e pedir a Deus que nos guie, que nos capacite, que abra os nossos olhos para nós enxergarmos os nossos pecados. Pedimos ao Espírito que mude o nosso coração. Nós já estamos então lendo na Bíblia o que nós devemos deixar para trás, o que nós devemos fazer, quais devem ser os nossos pensamentos, quais devem ser os nossos desejos, os nossos objetivos. E agora então a gente tem que sair desse momento mais a sós para viver a vida. Nós devemos exercitar todas essas coisas na igreja. É na igreja que a gente se relaciona com as outras pessoas. É na igreja, então, que as dificuldades podem aparecer. No relacionamento com os irmãos é que Deus vai agindo em nosso coração para aprendermos a sermos, deixarmos a ira, a raiva, para sermos mais benignos, para sermos mais pacientes, para sermos mais amorosos. É na igreja, no corpo de Cristo, que a gente pratica tudo aquilo que a gente lê na Bíblia e pede para Deus mudar em nós. Então, esses são os 3 passos que eu queria compartilhar com vocês. Claro que existem outros, nós podemos fazer outras indicações de passos, mas esses são
3 passos fundamentais para a mudança bíblica: oração, estudo da palavra e vida em comunidade. Então, o nosso desejo é que com esses 4 vídeos que nós fizemos sobre mudança de acordo com a Bíblia, você seja agraciado e abençoado por Deus. Que você busque, se interesse por isso e perceba o quanto isso é importante para a sua vida cristã. Que Deus te abençoe. Um abraço.